Olá, pessoal! Eu me chamo Cristiane Lustosa e sou professora responsável por essa disciplina, Filosofia e Ética. Nesse momento, nós vamos esboçar alguns conceitos que foram vistos no decorrer da apostila e também alguns outros que ainda estão sendo vistos na aula 6 e também na aula 7, ok? E a gente vai começar aí com o filosofar. Afinal, nossa disciplina se chama Filosofia e Ética. Filosofar é pensar sobre o que nos acontece, sobre o sentido do que nos acontece ou sobre o significado da vida humana ou da vida biológica como tal. Disse assim que esse termo certamente é muito amplo e vago. Até mesmo pensar não é a mesma coisa para todos. Então, esse autor, ele diz o quê? Que filosofar é o ato de pensar, é um ato de refletir. E esse ato não é a mesma coisa para todo mundo, não significa a mesma coisa para todo mundo. O meu pensar sobre alguma coisa não é a mesma forma que cada um aí utiliza para pensar, então acontece de formas distintas. E o filosofar, ele acontece para quê? Quando a gente fala em refletir, a gente reflete sobre assuntos diversos da sociedade, então, que sejam da biologia, da religião, da política. Nós estamos filosofando, refletindo, aprofundando, buscando conhecimento, saber sobre determinados assuntos. Então, para isso que serve a filosofia. Filosofia vem do grego, ou seja, filo, primeira parte, amigo, e sofia, sabedoria. Então, na junção dessas duas palavras, filo e sofia, nós temos aí o amigo da sabedoria ou do conhecimento. O filósofo está sempre em busca do conhecimento. Para se chegar à verdade é necessário o uso da razão e não apenas em alguma crença, uma opinião qualquer ou o senso comum. Então, essa é a finalidade do filósofo, pensar. E ele não leva em consideração apenas um senso comum. Então, se nós imaginamos alguma coisa, ou uma sociedade imagina alguma coisa sobre determinado tema, seja religião, que seja política, o filósofo, ele não toma por base o senso comum ou uma determinada opinião. Ele busca realmente o saber. É por isso que se chama amigo da sabedoria, porque é o aprofundar, o conhecer, é o refletir sobre determinado tema, é utilizar a razão, é o se aprofundar mesmo. Ele não se contenta com o senso comum, mas ele busca novas ferramentas, novos mecanismos, de modo a aprofundar e conseguir extrair uma verdade daquele assunto, daquele tema. E sobre a ética e moral, que também é um outro tema que vocês viram, né, na apostila, onde diz o seguinte, que a moral, assim como o direito, tem a ver com regras cuja observação se exige para que o comportamento seja considerado moralmente correto, enquanto a ética é o estudo, a análise teórica dessas regras e do fato de haver uma preocupação dos seres humanos com o bem e com o mal. Então, eu diria para vocês que a moral é o comportamento em si. É o meu comportamento enquanto correto ou incorreto. É o entender entre o bem e o mal. Já a ética é o estudo desse comportamento. São as regras, as normas que são utilizadas para estabelecer um padrão daquilo que realmente é correto, daquilo que realmente é aceitável e aquilo que não é. Então, assim, ética e moral, eles estão bem próximos, né? Só que a moral, ela diz respeito ao comportamento de um indivíduo. A ética, ela já é mais abrangente, porque você já está falando de uma sociedade. Você já está estudando as regras de uma sociedade, estudando as normas de uma sociedade, a conduta de uma sociedade. A moral não, é o meu comportamento enquanto indivíduo. A ética pode ser vista também como a teoria ou o estudo da moral e suas implicações na sociedade. Diz respeito aos costumes ou hábitos das pessoas. A ética, a partir da filosofia, está voltada para o estudo das noções e dos princípios que norteiam a moralidade social ou no âmbito individual. Então, só para aprofundar um pouquinho mais, o conceito aí, ele está estabelecendo então que a ética, ela estuda a moral. Então, a moral, ela está dentro da ética, o comportamento. E quanto à ética e política, também foram temas, ou estão, né, são temas que vocês estão vendo aí na nossa disciplina de filosofia e ética. Quanto à ética e à política, a gente pode dizer o seguinte: a política está diretamente associada às relações de poder.
Este, por sua vez, não significa que está presente apenas nas repartições públicas. O poder está presente em todas as relações sociais. E realmente está. Em qualquer tipo de empresa, a gente percebe que há aí, né, o poder da hierarquia, o poder que algumas pessoas querem exercer em relação à sua função, ao seu cargo. Então, quando a gente traz a ética e, né, nesse âmbito da política, a gente quer estabelecer que a ética ela vem para dirigir normas, dirigir algumas regras, de forma que esse poder ele não esteja implícito ou não seja utilizado de uma forma incorreta perante as demais pessoas. Para vocês, enquanto gestores públicos, é interessantíssimo perceber a utilização desse poder, porque uma coisa é eu ter esse poder e poder utilizá-lo, como a gente mesmo disse no slide anterior, para o bem ou para o mal. Vocês é que vão ter que discernir através dessa disciplina, sabendo o que é ética, sabendo o que é moral, estabelecer o que é correto e o que é incorreto na hora de vocês administrarem ou exercerem essa função de gestor público. Em relação à importância da ética, o comportamento de um indivíduo ou grupo afeta a coletividade de maneira negativa, de modo a causar grandes prejuízos. Por isso é preciso, de fato, discutir o que chamamos de ética. Então, a ética é realmente importante. É por isso que eu estou aqui falando para vocês, é por isso que existe essa disciplina na grade curricular, para mostrar a importância de se ter transparência, responsabilidade social, moral, seja enquanto pessoa, indivíduo, seja enquanto gestor público, gestor privado, e para vocês principalmente, porque não estarão trabalhando com bens próprios, mas com bens de terceiros, né, com bens públicos. Então, vocês precisam realmente estabelecer a importância dessa ética e, para complementar, olhem só, ética e administração pública, que a gente fala aqui sobre a consciência ética, né, como a educação e a cultura são assimiladas pelo ser humano, assim a ética na profissão de vocês, enquanto gestores públicos, pode e deve ser desenvolvida junto aos agentes públicos, ocasionando assim uma mudança na gestão pública, a qual a gente percebe que hoje é rotulada por corrupção, né, por coisas que são feitas erradas, por notícias que a gente vê o tempo inteiro na televisão. Então, assim, que culturalmente já está sendo rotulada como algo que é incorreto, mal feito aos olhos da sociedade. Então, eu espero que vocês sejam o fruto de uma cultura diferente, quem realmente vai mudar essa trajetória, colocando implícito na vida a necessidade da moralidade, da ética, da responsabilidade. O que devemos ter como ponto de referência em relação ao serviço público é que seja fixado um padrão a partir do qual possamos em seguida julgar a atuação dos servidores públicos. Entretanto, não basta que haja padrão. Então, somente é necessário que esse padrão seja ético acima de tudo. Então, quando eu falei para vocês sobre ética, ética é um conjunto de regras, de normas que a gente utiliza para estabelecer o que é correto, o que é incorreto. Beleza, então eu estabeleci essas regras, essas normas, tenho que, lógico, como a gente vê aí no texto, estabelecer isso de forma que ela seja correta, gerida para o bem e não somente estabelecer esse padrão, né? Mas lembrar então que sempre tem que ser, quando a gente fala em ética, essas regras, essas normas precisam ser voltadas para o bem. E para vocês verem aí, até finalizando a nossa aula, já existe uma iniciativa, inclusive pública, de que se mude esse cenário, de que se mude essa intenção, né, de gerir sem ética, gerir sem transparência ou gerir de forma corrupta. Vocês olhem, tem aqui, eu tirei, fiz questão de fazer um print screen no site do Senado Federal, onde oferece cursos de ética e administração pública, para que vocês percebam que isso já é uma iniciativa, né, dessa esfera pública. Então, que vocês somem a isso e que na hora que começarem a atuar mesmo na prática, levem isso para o trabalho de vocês e sejam gestores não somente eficientes, mas que trabalhem persistentemente voltado na ética e na moral, ok? Por enquanto é só, pessoal.